E aí pessoal, eu sou o Bruno da Rede Acadêmica. Hoje a gente vai bater um papo sobre hipnose ericksoniana. Nós estamos aqui com a psicóloga Luziane Franzão. E Luziane, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso pessoal, para eles conhecerem um pouco mais da sua experiência, da sua formação. Então, eu sou formada em psicologia há 23 anos, eu me formei pela Universidade Federal de Uberlândia e há 4 anos eu moro aqui em Goiânia. Eu me mudei de Uberlândia para Goiânia. Mas que eu entrei em contato com a hipnose ericksoniana faz mais ou menos 10, 11 anos, a partir de um curso que eu fiz pelo Instituto Milton Erickson de Belo Horizonte. Que no Brasil nós temos cerca de 14 institutos que estão vinculados à Fundação Milton Erickson nos Estados Unidos. E esses institutos, eles são credenciados, são autorizados para ministrar cursos de formação clínica para os psicólogos. E aí, eu fazendo essa formação, eu me encontrei dentro da área da hipnose ericksoniana. Que, na verdade, a gente utiliza a hipnose como uma ferramenta de trabalho do terapeuta, do psicólogo, mas que a gente tem outras ferramentas que o terapeuta pode utilizar, como, por exemplo, a comunicação, a forma de se comunicar com o cliente, a terapia estratégica, o tipo de tarefa terapêutica que vai ser trabalhada ali na sessão e durante essa terapia. Então, tudo isso compõe o que a gente chama de hipnose e terapia ericksoniana. E por que eu me interessei por isso, por essa temática? Porque durante a minha graduação, eu não me interessava por nenhuma abordagem clínica das que eu estudei, né? Então, eram sempre as abordagens mais clássicas, consideradas tradicionais. A psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental estava iniciando ainda, a gente só tinha mesmo bem forte a comportamental, tinha um pouco de gestalt, tinha um pouco de psicodrama, mas de todas essas, nenhuma me chamou muita atenção. E depois, depois de muitos anos de formada, é que eu fui entrar em contato com a hipnose, com a terapia ericksoniana. E me encantei. Então, até fazer esse curso, eu não havia atuado como psicóloga clínica. No caso da hipnose ericksoniana, ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia? Sim, a hipnose ela é reconhecida como uma ferramenta que os psicólogos podem utilizar, né, desde do ano de 2000. É uma resolução aprovada, a resolução número 13/2000. E o Conselho Federal de Psicologia entende que sim, devido às pesquisas, aos estudos, por se tornar, um objeto de estudo científico e em função do número de pesquisas que têm sido feitas utilizando a hipnose, e principalmente por conta do uso da hipnose ericksoniana, do avanço do uso desse tipo de hipnose, que a gente chama de hipnose moderna, é que o Conselho reconheceu a importância do uso dessa ferramenta. Porém, apenas para profissionais que passam por algum tipo de formação. Não é qualquer pessoa que pode fazer uso da hipnose, mas sim profissionais que têm uma formação para isso. E, além de tudo, a questão ética também precisa ser pensada para se utilizar a hipnose. E quais seriam as diferenças da hipnose clássica do Freud e do Charcot para a hipnose ericksoniana? Então, o Freud começou o trabalho clínico dele utilizando a hipnose, mas dizem, eu não sei se isso está relatado em algum tipo de estudo, de pesquisa, mas eu já vi isso, que o Freud não era um bom hipnotizador e que, portanto, ele abandonou a hipnose em função da técnica da associação livre, né? Mas o que o Milton Erickson fez, então, ele resgatou a hipnose, o uso da hipnose, de uma forma um pouco diferente. A hipnose ericksoniana é chamada de hipnose naturalista. É uma hipnose que permite, ela dá opções à pessoa dela seguir ou não aquilo que o terapeuta está dizendo para ela. Ela sempre dá possibilidades. A hipnose tradicional, ela é diretiva. A hipnose ericksoniana, ela é não diretiva. A hipnose tradicional, o poder está nas mãos do hipnotizador. Eu digo, fecha os olhos. E a pessoa fecha os olhos. Eu digo, imagina que eu estou te dando agora, te oferecendo uma maçã e te dou uma cebola. E morda essa maçã e sinta o sabor da maçã. Então, é uma hipnose diretiva, autoritária. A hipnose ericksoniana é diferente. Você pode
fechar os seus olhos agora ou daqui a pouco, no momento em que você se sentir confortável. Então eu vou dando opções. Você pode imaginar um lugar confortável para você. Na hipnose mais tradicional, eu vou dizer, imagine que você está numa praia. Então eu já vou dirigir o seu pensamento. Eu vou dirigindo as sugestões que eu vou dando a você. Na hipnose ericksoniana, eu vou ampliando as possibilidades e a sua mente vai construindo as experiências. Essa é uma diferença básica. Uma outra diferença é que a hipnose tradicional, ela criou esse mito em torno dela, de que o poder está nas mãos mesmo do hipnotizador. Então, que ele pode fazer qualquer coisa que a pessoa vai permitir. E não é bem assim. A mente, ela é protetora, ela protege a pessoa. Se eu for sugerir algo para você que vai contra os seus princípios, você mesmo já vai voltar do transe hipnótico. Então, eu posso dizer alguma coisa para você que você não concorda. Quando eu disser isso, você já volta do transe. Então, a mente tem um mecanismo de proteção. E por isso, o uso da hipnose ele tem que ser feito por profissionais que são éticos e que passam por uma formação. Não pode ser por qualquer pessoa. Eu não posso fazer um exercício de hipnose com você para demonstrar o meu poder sobre você, mas sim para ajudar você em algum aspecto. E esse é o objetivo da hipnose terapêutica, da hipnose ericksoniana. Para ajudar você com alguma questão emocional, com algum trauma, algo que você queira superar. Mas se eu quiser utilizar a hipnose para mostrar para os meus amigos como eu tenho poder, então eu já estou usando a hipnose de uma forma antiética. E essa hipnose de palco não é uma hipnose que a gente reconhece como uma hipnose correta. Essas seriam, então, basicamente as diferenças. E como que é estabelecer os objetivos de uma sessão de hipnose ericksoniana? Como é que estabelece essa relação terapêutica também? Como é que funciona? Então, inicialmente a gente focaliza o objetivo que o cliente traz. O que esse paciente está buscando na terapia? Normalmente os nossos pacientes chegam trazendo problemas, né? Trazendo a queixa, trazendo sintomas. E a gente busca, ao longo da sessão, transformar essas queixas, esses problemas, em metas, em objetivos terapêuticos. E a gente trabalha com base nesses objetivos. E a hipnose, então, dentro desse contexto, ela é uma das ferramentas. Porque o que a gente chama de terapia ericksoniana é a terapia estratégica, onde eu vou usar a hipnose também como uma das ferramentas. Mas eu posso usar, por exemplo, uma tarefa terapêutica estratégica. E isso tudo está dentro da terapia hipnose ericksoniana, tanto que a gente chama de hipnoterapia ericksoniana, ou terapia estratégica, porque existem outros processos que a gente trabalha dentro da terapia, não só a hipnose. Mas a hipnose ela é uma ferramenta importantíssima, porque você trabalha no consciente com o paciente, com o cliente, você conversa com ele, e você vai anotando o objetivo, meta dele, o que ele quer ganhar com aquela terapia, o que ele quer ganhar com o exercício hipnótico que a gente vai fazer em seguida. E a partir daquilo ali, do que você registrou, você já monta um exercício, um transe hipnótico. E isso tudo acontece numa primeira sessão, por exemplo. Por isso que ela é considerada uma terapia mais rápida, mais breve, porque o paciente não precisa ficar longo período em terapia. Claro que a gente tem aqueles casos de pacientes que precisam da terapia como momento de falar de si, de desabafo, de levar a sua dor para alguém ouvir, etc. E isso também a hipnose e a terapia ericksoniana atende, acolhe. Mas naqueles casos em que nós temos pacientes que querem resolver questões muito pontuais e eles procuram uma terapia para isso, a gente atua pontualmente naquelas questões. Então, por exemplo, um paciente que chega dizendo, olha, eu estou ansioso porque eu preciso tirar minha carteira de habilitação e a prova é daqui a 2 semanas. Existe uma questão pontual, que é a ansiedade em relação à prova, o exame de carteira de habilitação. Então, nós vamos trabalhar os exercícios hipnóticos com esse foco, com essa meta. E então, nós vamos fazer um transe hipnótico de visualização. Visualização do trajeto que essa pessoa vai fazer durante a prova, durante o exercício, com a pessoa em transe.
Então, o transe hipnótico ele é muito próximo, ele é muito parecido com o exercício de relaxamento. Tanto que as pessoas que têm algum tipo de preconceito ou não gostam da palavra hipnose, têm receio, então a gente explica que é um tipo de relaxamento e usa como essa ferramenta, é um relaxamento que nós vamos fazer, mas direcionado para te ajudar a ficar bem no momento da prova, no momento do teste lá que você vai fazer. Então, tudo é muito o que a gente chama de individualizado para aquela pessoa. Como é que aquela pessoa sente a ansiedade dela? A ansiedade de uma determinada pessoa pode ser vivenciada de um jeito diferente da ansiedade de outra pessoa. Como é que é a ansiedade para você, a sua ansiedade? E ela vai me descrevendo o que ela sente quando ela está ansiosa. No caso, qual que é a quantidade média de sessões para que se chegue a esse objetivo terapêutico, para que se alcance essas metas, ou não tem uma média específica? Não tem. Depende muito da resposta do paciente. Eu já tive casos em que em uma sessão nós resolvemos uma questão que a pessoa foi buscar. Às vezes 2, às vezes 3 sessões, e às vezes a pessoa precisa ficar em terapia 6 meses, 1 ano, 3 anos. Então depende, não tem como especificar o número de sessões. Às vezes a gente pode até programar como uma forma de trabalhar com meta, com objetivo. Mas é uma coisa que varia muito, porque às vezes em cada sessão que o paciente chega, ele trabalha com uma meta diferente, ele já traz uma meta diferente. Então a gente já tem que modificar, às vezes você programou um exercício, um tipo de transe para aquela sessão, com base no que ele tinha te trazido na sessão anterior. E chega naquela semana, ele já traz algo totalmente novo, totalmente diferente. Então você tem que reorganizar e fazer algo novo ali naquela sessão. E a sessão dura em média 50 minutos? São 50 minutos, 1 hora, normal. Eu costumo ficar com o paciente nessa conversa, né, consciente, eu converso com o consciente do paciente por volta de 30 minutos, 35 minutos. 20 minutos eu converso com o inconsciente, que é o momento do transe hipnótico. E depois retorno para o consciente para a gente fechar a sessão e encerrar. Normalmente é essa dinâmica. Foi muito esclarecedor, Luziane. A gente agradece por você ter aceitado o nosso convite. E você teria alguma dica para passar para o pessoal sobre alguém que se interesse pelo tema da hipnose? Sim, eu gostaria de indicar, de sugerir, né, que vocês pesquisem sobre a hipnose ericksoniana em sites, na internet, para que vocês esclareçam mais sobre isso que a gente está conversando. Quem se interessa pelo assunto, por favor, vá atrás e busque mais informações. Ok? Obrigado. Obrigada. E aí, pessoal, esse foi o nosso primeiro papo com a rede, espero que vocês tenham gostado. Então, vocês se inscrevam no nosso canal, curtam a nossa página no Facebook, fiquem ligados na nossa página, que nos próximos dias está vindo muita coisa boa por aí. Até a próxima.